Dá 100 milhões de mercado endereçável. Dá pra pedir demissão pro mercado de 100 mil. E eu era um bom bancário, um bancário diferenciado, eu falei minha carreira aqui. Mas eu era o melhor, e não tem vários melhor que eu. A gente transforma o que é dor na gente em propósito pra nossa vida, mas em cura pros outros. Então a minha maior dor eu transformo em cura. Até você ter consciência dos seus atos, você vai tratando o acaso e vai achando que é destino. Me dá 3 passos. Como em 7 anos você saiu de um CLT para um dono de grupo educacional, multi-empresas envolvidas, que oferece pós-graduações e que, para a gente pegar só uma fatia dos teus produtos, a gente vai pegar pelo menos 5 mil pessoas pagando mais de 5 mil reais para você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Marketing Proposital Cast. Eu não tô sozinho hoje. Quem tá comigo? Casal tão especial, né? Tá muito especial e olha, vou apresentar eles para você. É o seguinte, a gente tem um casal que nós amamos de paixão. São pessoas que estão ultra acostumadas no digital, mas tem momentos diferentes, porque um é um player já muito experiente, com muito resultado, milhares e milhares e milhares de alunos, um cara fenomenal, e a esposa dele tá entrando no digital. Então hoje a gente vai falar sobre os desafios de começar no digital e os desafios também de escalar o negócio no digital. Então, Maria Carolina, se apresente e apresente os nossos convidados. Sou Maria Carolina, né? E estou com o meu digníssimo aqui do lado. Primeiramente, eu quero que você agora, nesse momento, curte aqui o nosso vídeo, compartilhe, porque hoje vai ser realmente incrível. E estamos aqui com o nosso casal querido, que é o Rafael Testa e a Magda Magnífica. E, gente, Que fim, né? Tá prometido esse encontro. É verdade. E hoje, assim, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser num clima de descontração. A gente tá aqui na casa deles, no Porto, em Portugal. E a gente tá aqui no momento de confraternização. E você tá sendo nosso convidado para estar à mesa com a gente. Quer a cerveja? Quer um saúde, saúde. Eu sou excluído aqui, eu tô só na cerveja, eles no vinho, mas tudo bem. Bem, eu quero começar perguntando o seguinte para vocês. Para você primeiro, Magda, para deixar o negócio já Meu linda. Deus, já, né, na pressão. Eu vou comendo enquanto isso. Isso. Como que para você é vida onde vocês vieram, né? Vocês vieram de um local onde vocês foram feitos com as próprias mãos. Assim, vocês vieram do zero. Você e Tess com suas carreiras, enfim, em algum momento vocês apostaram tudo numa visão. Então, como que para você foi apoiar o Teste, estar com ele, construir junto com ele a 4 mãos um presente de vocês hoje, que vocês hoje vivem do digital, podem morar onde vocês quiserem, ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de decisão, que talvez seja a mais importante de todas. Como é que foi construir esse processo em família? Olha, é pra ser sincera, né? Claro, quem mais fala. Então tá bom. No início foi muito difícil, porque eu lembro como se fosse hoje o dia que o Rafael tomou a decisão de pedir demissão do banco. E ele chegou em casa e falou pra mim: vou pedir demissão. Falei, não acredito. Você não vai fazer isso? Eu falei, como que você vai jogar fora 14, 13 anos de banco naquela época? E vai pra montar um negócio que a gente não sabe, a nossa família, a gente vai morrer de fome, como é que vai ser isso? Então, assim, no início foi muito desafiador. O nosso casamento passou por uma fase muito desafiadora, também nesse momento, porque ele teve que se dedicar a olhar 100% do negócio, porque ele estava pedindo demissão, estava abrindo mão de uma carreira para tocar uma parada no escuro, que a gente não sabia se ia dar certo, se ia dar errado. Então, ele voltou os olhos. Mais ou menos, daqui a pouco eu vou a minha versão. Não, na verdade, já tinha ali um parâmetro de que daria certo, porque já tinha sido feito um experimento aonde mostrou que podia dar certo. Mas ainda assim, uma coisa é o experimento, outra coisa é a dar perenidade. continuidade à situação. Então, assim, no início pra mim foi muito desafiador, mas eu confiei nele. Essa é a palavra, confiança. Quando você tem uma visão de futuro, de uma melhoria da família, essa é a palavra que te moveu? Confiança. Eu
confio muito no meu marido. Então, eu olhei pra ele e eu falei: "Cara, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas se ele tá dizendo que é pra ir, eu confio nele e ele vai", e eu falei: "Vai". Posso polemizar? Claro, pô. Eu gosto disso aqui, eu gosto de polemizar. Hum. Ela conta essa história, eu vou contar minha versão. Quando eu tomei a decisão de pedir demissão, eu já tinha feito um lançamento teste, aí cada um chama de um jeito. Teste, semente, um MVP, e eu faturei na época, em 2018, R$60.000. Eu tinha um cargo bem legal no banco, como ela O falou, que você e realmente uma decisão que não somente ela ficou impactada, Minha bolsa, todo mundo do meu ciclo, inclusive profissional, ficou ali: "Meu Deus, pô, Testa, você Cadê o pode virar um diretor do banco. Tu é um cara muito na cotado. minha bolsa. Tu é Tá aí louco, no cara". quarto. Sou louco não. Eu testei, eu vendi R$60.000. R$60.000 em 2018, no dia que a gente grava esse vídeo hoje, equivale a muito mais que R$100.000, pegando a inflação Total, da total. época. Então foi um dinheiro que eu olhei, eu tinha um bom salário, eu tinha bons bônus, boa participação dos lucros. Só que eu cheguei ali e falei assim: tem hora que a gente, como homem, tem que é legal e importante ter a opinião da esposa. Só que o homem da casa, o provedor da casa, ele tem que ter a visão. E mesmo que tenha várias pessoas contra, inclusive ela, porque se eu chego pra ela e falo assim: "Me dá a sua opinião se eu tenho que fazer isso ou não", a visão é minha, eu que vi. Ela não viu. É uma energia masculina, Ela não fraca. viu. Então, se ela não viu, ela não tem condição de dar essa opinião. Eu tenho essa condição de tomar essa decisão. Isso não é ser machista, isso não é ser babaca, Minha bolsa. isso é você ser Por que não pegou? posicionado. Você entender aquilo que você viu e, como homem, chegar lá e tomar a decisão. Eu também. Pedi demissão no meu auge, montei meu negócio digital lá em 2018, era meio mato, né, 2018. Tinha nem a pandemia que acelerou o nosso mercado, né. Muito. E 2018 era muito doido falar de mentoria, falar de: "Não, que eu tô ensinando pessoas pela internet", mas foi assim que a gente começou e foi assim que ela me apoiou no susto, meio que goela abaixo, mas foi o que ela falou. O que eu mostrei pra ela? Você falou a palavra. Qual foi a palavra? Confiança Confiança. e segurança. É a submissão é você estar sob uma. É isso. Baixo. Você precisa ver que existe uma missão, um processo. Isso não quer dizer que você é menos importante. É, Não, e é importante falar isso, eu não tô aqui menosprezando o papel dela, é que naquele momento eu não tinha como compartilhar decisão com alguém que não tinha a mesma visão do que eu. Aonde em outros vários cenários, a opinião dela é muito importante. O feeling dela é muito importante. Que fique claro que eu gosto de polemizar aqui, mas não quero polemizar no ponto de rebaixar a mulher, mas sim de mostrar que o papel do homem é tomar a decisão, vamos lá, as decisões talvez mais difíceis e grandiosas, que às vezes só você tá vendo, e você não tem que compartilhar a decisão, porque só você tá vendo. Esse é o ponto. total. E deu muito certo. Queria que você falasse um pouquinho de quantidade de alunos, de alguns números, só para a galera entender Rafael Teste e Black Bankers. Trabalhei em banco, como ela falou, 14 anos, e aí eu falo que, normalmente, você que tá aqui nos ouvindo, eu não sei se você é bem atendido pelo seu banco. Se fizer uma pesquisa em larga escala, uma maioria imensa vai dizer que ou não sabe quem é seu gerente, ou é mal atendido, e uma minoria fala que é bem atendido. Quem era bem atendido por mim. Eu era um cara que era bom para o banco, eu era bom para o cliente, porque normalmente o cara é bom para o banco e é ruim para o cliente, né. Eu era esse tipo de profissional, e eu vendo meus colegas que, pegando o mercado bancário, que são 500.000 profissionais no Brasil, eu falei: "Eu acho que eu tenho a ensinar para outros bancários, para eles serem como eu sou". Já era um cara bem-sucedido, novo, mas muito bem-sucedido. Eu decido pedir demissão no auge, que é a história que ela falou, e eu falo: "Eu vou ensinar bancários a ser um bancário tão bom quanto eu sou". E aí começou a história lá atrás com os 60.000, que foram, um pouco mais de, sei lá, 11 vendas, 12 anos, não tô lembrado agora.
E aí eu falei, ó, vou pedir demissão, porque se eu testei com 60 mil reais e eu tô trabalhando no banco sem estar focando 100%, e se eu focar? E nisso eu fiz um negócio, Biel, chamado PhD. Sabe o que é PhD? Não. Não é aquele PhD da faculdade, não, que você vira doutor de porra nenhuma, muitas vezes, né? PhD de porra nenhuma. PhD é paixão, habilidade e demanda. Qual é a tua paixão pra falar de um assunto? Qual é a paixão dela pra falar de casamento? Qual é a tua paixão pra falar de negócios digitais? Cara, eu tenho uma paixão pra falar de banco. Eu gosto disso. Entrei com 19 anos de idade. Eu tenho paixão pra falar. Só que se você pode ter paixão, você pode não ter habilidade. Você gosta de um tema, mas quando você vai jogar pra fora, tu é chato, prolixo, desinteressante. Eu percebi que eu tinha a habilidade de algo que eu era apaixonado, de ajudar o outro a ele ser melhor. Aí você vê demanda. Às vezes você tem habilidade, você tem paixão, aí vai ver o mercado, é um mercado pequenininho. Eu vi 500 mil profissionais no Brasil. Aí eu falei, pô, será que eu sou capaz de atingir 5% desse mercado? Quanto é 5% de 500? Dá 25 mil 25 pessoas. mil. Pô, se eu botar um ticket médio de 4 mil reais, com um bom produto premium, que foi o que a gente fez, olha o nosso nome, Black Bankers, produto de alta prateleira, dá 100 milhões de mercado endereçável. Dá pra pedir demissão por um mercado de 100 mil. E foi por isso que eu tomei essa decisão. Hoje, a gente tem aí dezenas de milhares de alunos completando 7 para. A gente está no 8º ciclo, né? Foi em 2018. Estamos entrando em 2026 nesse vídeo. Dezenas de milhares de alunos. A gente tem cursos, imersões, mentorias. A gente tem 6 pós-graduações. E aí o bancário escolhe. Ele quer um cursinho, tem um cursinho. Ele quer uma mentoria, tem uma mentoria. Ele quer fazer uma pós-graduação, ele tem uma pós-graduação. E isso acabou nascendo no meu ecossistema outros negócios. Eu comecei a convidado a estar ajudando outros negócios digitais a crescerem, como eu cresci o meu. Aí eu me associo a um dos maiores donos de bares e restaurantes do Brasil. E a gente monta, assim como montei a mentoria para bancários, a mentoria para donos de bares e restaurantes, com meus sócios lá do grupo da Saideira, e outros negócios que vão nascendo, como o da Magna, sobre casamento e outros mais. E tô tentando resumir, tá? O que a gente é hoje como estrutura. E daqui de Portugal, né? Os negócios sendo tocados no Brasil e a gente planejando aí para 2026 tá atacando aqui, tá indo Vou pra puxar da Europa. tua memória. Você falou dezenas de alunos. Se não souber o número exato, vou entender, mas estamos falando de quantas dezenas de alunos? Dezenas de milhares? Cara, só nos nossos produtos de ticket acima de 4 mil reais, eu falaria que foram uns 5 mil alunos. 5 De só do ticket high acima de ticket. 5 mil. É que hoje em dia, eu não sei se 5 mil a gente pode considerar como high ticket. Eu qualificaria como um medium ticket. Eu acho que high ticket no mundo de hoje, na inflação de hoje, com dólar de hoje, com euro de hoje, eu falaria que um produto high ticket é um produto de... Posso estar errado, tá, galera? Só uma opinião, tô chutando aqui. Acho que 15 mil para cima eu digo que é um produto high ticket. Abaixo de 15, de 5 a 15 eu considero um medium. É complicado falar que 3 mil é low ticket, né? Não é, É. não é. Mas um pouco da minha visão. que o salário mínimo é meio que... Isso, tem fatores macroeconômicos que fazem eu ter essa Direto. opinião, entendeu? Vamos pegar 2018 para cá, a gente tá falando em 7 anos. Então, me dá 3 passos. Como em 7 anos você saiu de um CLT para um dono de grupo educacional, multi-empresas envolvidas, que oferece pós-graduações e que para a gente pegar só uma fatia dos teus produtos, a gente vai pegar pelo menos 5 mil pessoas pagando mais de 5 mil reais para você. Tá. Me dá 3 passos. Acho que um é coragem. Você vê no público do CLT pessoas talentosíssimas, com uma baita história, com muito a compartilhar. Ou até um empresário que tem um negócio há anos, há décadas, que pode compartilhar,
que empresários que são do mesmo setor que ele ouviriam ele, porque eles estão começando e ele já está passos à frente. E por essa palavra que eu falei, eles não se movem, Bel. Coragem, irmão. As pessoas não têm coragem. Eu era um bom bancário, um bancário diferenciado, eu falei minha carreira aqui, mas eu era o melhor. Irmão, tem vários melhor que eu. Só que com a minha coragem, Segundo. segundo, tu me pegou de jeito, eu não tava preparado. Zero, ele tá na minha casa, mas... Um é coragem, assim, eu já falei isso até em podcast. Um é coragem, ser mais de dúvida. O ponto número 2, eu vou dizer sobre ouvir. Quando você vai fazer... Se você quer fazer sucesso na internet, você tem que ter uma capacidade de escuta e entender o problema das pessoas muito forte. Não é sobre eu querer criar um produto porque no meu olhar, eu falo assim, não, eu tive uma ideia maravilhosa. Isso, a não ser que você tenha um lapso assim muito genial, foda-se. Isso não serve de nada. Você cria um produto para uma demanda existente. Você não fica inventando, não, porque eu acho que isso aqui é bom para mim, ou tive uma ideia maravilhosa. Qual é o fundamento da ideia? É porque foi uma ideia sua, é um gosto seu particular, ou é realmente um problema do mercado? Se a gente for pegar em qualquer bíblia de empreendedorismo e dizer o que é empreender, o que está escrito lá? É resolver o quê? Problema. Um problema. Então, para você resolver um problema, você tem que ouvir quem está vivendo o problema. Sacou? Então, acho que o meu ponto de diferenciação para fazer muito sucesso que a gente fez, eu entendia abruptamente o problema do público que eu queria atingir. E lembra do público endereçável, que era um público de 500 mil de pessoas? Não é pequeno, não. O público dos bares e restaurantes, que eu falei que eu montei um negócio depois, existem 1.400.000 bares e restaurantes no Brasil. Opa, é um público que não é pequeno, não. Tem problema? Tem. O bancário tem problema? Tem. O médico tem problema? Tem. O advogado tem problema? Tem. Eu vou pegar um nicho pequeno. Um professor de música tem problema? Tem. Quantos professores de música tem? É um público endereçável, menor. Por isso, se você que nos ouve que é professor de música desiste, não desiste não, amigo. Talvez você tenha voz para falar. E como eu falei, o meu mercado adereçável era de 5% do meu mercado equivaler a 100 bilhões... Peraí, não, 100 milhões é foda. 100 milhões de faturamento. Mas talvez o teu endereçável seja 10. Só que 10 milhões, talvez, para um professor de música, caraca, é grana. Então, eu acho que o ponto número 2 é você ouvir a tua audiência, conhecer a sua audiência, conversar com eles, dialogar. E quando você dialoga e ouve as lamúrias, e ouve os desafios, ouve os problemas e ouve os sonhos, ambições, você começa a entender teu público. Entender o público, você cria a solução. Acabou. Coragem, ouvir. Não tava combinado, eu tô bebendo às 4 horas. Aí tu me fode, irmão. Vai pensando. Eu tenho que fazer pergunta pra ela. Não vai. Aí eu vou pensando no 3. Boa, perfeito. Tira de mim o foco, vai. Tira de mim. Vai pensando. Vamos lá. Minha querida Magda Magnífica. Sei que você tem um propósito na sua vida de ajudar mulheres, né? E eu queria saber como que surgiu esse desejo, como que você descobriu esse propósito, como que você descobriu esse propósito em você. Eu digo que a gente transforma o que é dor na gente em propósito para nossa vida, mas em cura para os outros. Então, a minha maior dor eu transformo em cura. E o que acontece? O meu propósito, ele veio, primeiro, que eu não tive uma infância, nunca me faltou amor, mas eu sempre vi muitos problemas no relacionamento dos meus pais.
né? Cresci. Por mais que eles estejam juntos há 50 anos, tinha muito amor, sempre teve, mas eu também via muita briga, eu via muita disfunção, eu via muitas coisas que me doeram profundamente. E quando eu vou para a vida adulta, eu me vejo repetindo os mesmos padrões. Até que eu me vejo passando por uma crise conjugal aonde eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu casamento. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu não tinha essa consciência. Até você ter consciência dos seus atos, você vai tratando o acaso e vai achando que é destino. Ai, deixa a vida me levar, é o meu destino. E na verdade não é teu destino. Na verdade é só um padrão que você não tem consciência que você está repetindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Até que eu me separo. A gente se separou, ficamos um ano separados. É lógico que eu tô resumindo do resumo para chegar aí no meu propósito. E eu falo que a nossa conexão aqui é de alma, é de Deus, porque é muito mais fácil você resgatar um casamento quando você ainda tá dentro dele, do que quando cada um vai para um canto. E depois de um ano. A gente não tinha chance de resgatar. Eu fui para um canto, ele foi para o outro, eu abri um leque de oportunidades, ele abriu um leque de oportunidades, porque ele podia se relacionar com quem ele quisesse, com a pessoa que ele quisesse, podia vir a princesa encantada, e aqui da mesma forma. Só que nesse um ano, a gente, até cada um foi para um canto, mas esse um ano serviu muito pra gente olhar para dentro da gente. E entender aonde ele errava, aonde eu errava. Nesse um ano, a gente se amou, se odiou, quis voltar, quis Matar o outro. metralhar um outro. Mas aí foi ali, na dificuldade mesmo, na luta, que a gente falou, opa, peraí. A gente tem um propósito. A gente se escolheu. A gente montou uma família. Como que a gente quebra um ciclo? Fazendo diferente. E aí tem muitas camadas esse assunto, e aí no meu processo de autoconhecimento eu fui entendendo o que acontecia, até que a gente decidiu voltar. E quando a gente volta, ainda desconectado, porque não é sobre amor, casamento não é sobre amor, casamento é sobre escolha. Não é só o amor que sustenta o casamento. São várias outras coisas. Então, quando a gente voltou, a gente sabia que a gente tinha se escolhido. A gente sabia que a gente queria voltar. Mas eu não olhava pra cara dele e falava assim, porra, te amo pra caralho, olha! Não. E aí, mas a gente se escolheu. A gente vai fazer dar certo. E aí, é lógico, veio um processo muito profundo de autoconhecimento. E eu olhei pra ele e falei, olha, eu ainda com muitas travas, muitos bloqueios, eu falei, tá aí o que eu quero fazer. Eu quero mostrar para essas mulheres que não é falta de amor. Às vezes, é um padrão inconsciente que elas estão repetindo. Porque elas não sabem o que acontece. Elas ainda não têm essa consciência. Gente, que história, né? Eu tô aqui encantada, porque eu acho que todo mundo na vida tem um propósito. E quando a gente descobre esse propósito, é muito forte. É tão forte que a gente não consegue guardar pra gente. A gente tem que passar adiante, né? E eu fico, assim, impressionada na quantidade de mulheres hoje que precisam ouvir uma palavra sólida de uma pessoa que realmente quer ajudar o próximo. Então,
Eu fico muito feliz de você estar nesse momento seu agora e poder ajudar outras pessoas, outras mulheres. A gente sabe que Deus é primeiro lugar na nossa vida, mas nós temos que ter a consciência. Nós temos que ter a consciência do que a gente erra, do que a gente não erra, do que a gente tem que passar para o próximo. Então, o casamento, ele tem o livre-arbítrio, né? Porque Deus deu no livre-arbítrio pra gente, senão a gente ia ser robozinhos dele. Nós não somos. Então, o casamento, o livre-arbítrio, pra mim, é uma coisa muito importante. Porque você tem o seu livre-arbítrio, mas você tem outra pessoa para compartilhar com você. E o livre-arbítrio daquela pessoa? Como é que fica? Então, o que eu posso dizer para vocês é que se você tá com alguma dificuldade, você é mulher, tá fora do seu propósito, ama o seu marido, não quer se desgastar, quer lutar pelo seu casamento, a Magda tem um presente, gente, para os nossos seguidores aqui, para as pessoas que nos acompanham, né, Magda? Que a gente não combinou. Tem um presente, tem. Mas eu sempre tenho. Tira da cartola aqui, rápido. Ela vai dar presente. Qual é o presente que as pessoas estão vendo aqui para as mulheres que estão querendo e buscando essa resposta? Eu acho que se fizer sentido para essas mulheres que estão ali ainda lutando por uma reconexão, né? Porque eu digo, é pesado, né? Mas separar não é opção. Sabe por quê? Porque enquanto você não cura o que tem dentro de você de errado, aí você separa, aí você vai para outro relacionamento. Você vai errar de novo. Então não é sobre quem tá do teu lado, é sobre o que você tem dentro de você. Então se resolve com você primeiro. Então o meu presente é 30 minutos comigo numa sessão de diagnóstico gratuita para eu te dar um plano de ação pro seu problema hoje dentro do seu casamento. Aí vocês arrancaram. Uau! Opa! Pô, vocês arrancaram o alvo Pô, não é mole não isso aqui não. Pô, nem eu tenho meia hora com ela. Carol, Não, né? Tu não tem comigo, eu não tenho contigo. Que eu tô quase entrando lá no agenda. Na minha agenda. Pra marcar um horário. verdade. Carol, vamos falar agora de negócio. Já vou voltar pro teste também. Um momento diferente em termos de negócio, e eu queria muito abordar isso, porque eu acho que vai ser muito proveitoso para quem tá nos vendo. Você tá querendo tomar coragem. Isso é seu negócio online. Não tá planejado isso. Claro que não, claro que não. Podemos falar os bastidores? Opa, Que a Carol tem um alter ego. Mas assim, amor, eu sei do teu desafio. E eu acredito que você tem muito a ganhar se você compartilhar o que mais é difícil pra você. Pra pessoas que querem compartilhar a sua verdadeira verdade, aquela verdade profunda que pode transbordar e ajudar na vida de outras pessoas, a servir essas outras pessoas, mas tá difícil. Eu acho que se você colocar o que é mais difícil pra você, vai poder ajudar essas pessoas. E eu tô num nível do negócio, tá? Isso tá em outro nível, a Magda tá em outro nível. Então eu queria muito abordar isso agora que as pessoas já conhecem um pouquinho melhor a história de cada um. O que é mais difícil? Ai, meu Deus. Que é mais difícil, né? Eu sou uma pessoa que, diferente, eu creio, de todos os 4 da mesa, né? Vejo o Rafa com um perfil muito dominante. Pra mim, Magda é influente, total. Gabriel é influente também. E eu sou fleumática. Então, assim, eu tenho um perfil muito de processos, de tarefas. Então, é muito mais fácil pra mim receber uma ordem e fazer do que criar. Só que se for para criar processos, eu sei também que eu vou criar muito melhor, né, do que o dominante e o influente. Mas eu sou diferente em criar ideias novas e projetos novos, né, esse tipo de coisa. Então, assim, hoje no meu perfil, eu percebo que é a dificuldade em falar, por incrível que pareça, gente, mas é uma dificuldade em falar, e eu acho também que é uma dificuldade de julgamento, sabe? Eu acho que eu tenho uma dificuldade das pessoas me julgarem.
Desde pequena isso. Nunca fui muito fã de apresentação de trabalho, sabe, de escola. Foi uma dificuldade imensa para eu poder fazer as apresentações das minhas monografias que eu fiz. Foram 4 e foi uma dificuldade muito grande, eu lembro disso até hoje. Então eu sou a pessoa dos bastidores. Eu sou muito mais dos bastidores do que de botar minha cara a tapa. Então eu acho que minha dificuldade é essa, é de me mostrar ao ponto do meu perfil não ser esse, entendeu? Então eu tenho que lutar contra o meu perfil. Mas aí eu defendo a parábola dos talentos. Então fala pra mim, amigo. A gente contou nos bastidores uma história minha, que eu não vou entrar em tantos verdade. detalhes, mas existe uma passagem na Bíblia chamada parábola dos talentos. Verdade. E nela fala que se você desperdiçar o talento que lhe foi dado, segundo as escritas e o nosso superior Mor, ele diz que você está sendo um servo ruim. Então, você tem que pensar como uma excelente religiosa que eu sei que és, você deve distribuir o seu talento. Então, se é um talento a ser distribuído, não é por você, não é pela sua timidez, não é pela sua pseudo opinião que você não é capaz ou não é. Só distribui, o resto é ele que sabe lá em cima. Posso te fazer Faz uma sentido? pergunta? Falei besteira ou não? Não. Então Posso tá. fazer Faz uma pergunta sentido. profunda? Pode Profunda. falar. Eu também eu tenho muito medo de julgamento e eu acho que essa coisa é mais nossa, mulher, né? Mas eu passei por um processo que essa pergunta me fez refletir muito. Quem te julgava quando você era criança? Na sua infância? Quem me julgava? Nos olhares de quem você se sentia amedrontada? Quem te exigia muito? Quem exigia muito que a Carol fosse perfeita, que a Carol fizesse, que a Carol desse resultado, que a Carol fosse a melhor, que a Carol fosse perfeita? Quem te julgava? Eu acho que se a Quem gente- tinha esse olhar mais julgador pra Carol? Se a gente for pegar na nossa infância, nós temos as nossas referências, né? E a nossa referência, pelo menos a minha, né? Graças a Deus por isso também, é meu pai e minha mãe. Então, o meu pai e minha mãe são as referências que eu tenho na minha infância. E eu lembro de muitas situações onde eu fui cobrada por ter que ajudar o meu irmão, fui cobrada por tirar notas boas. Eu lembro disso, né? Eu estudei no colégio militar, então existia muita cobrança com relação a isso. Eu não vejo outras pessoas, vou ser bem sincera. Eu vejo eles dois, em todos os sentidos. Então, e hoje eles ainda são uma pessoa ainda muito presente na minha vida e que não é que eu devo satisfação, mas eu quero que eles fiquem felizes comigo, entendeu? Você quer agradar eles, então. Agradar eles, exatamente. Quantos anos tem a criança que quer agradar os pais? 39. 39. E Eu eles acho- moram hoje do meu lado, então é mais. eu Então acho- você dorme com essa informação e depois a gente conversa. eu acho que tem uma diferença entre o agradar os pais e honrar os pais. De novo, Total. voltando à palavra, o que diz lá é o honrar. Eu tô adorando você pregando pra mim. É o honrar, o agradar Eu, é outro patamar da parada. Acho que é isso. Mas pensa nisso. Porque era aquilo que a gente estava conversando mais cedo aqui. Quando a gente tem medo do julgamento, não é do julgamento de quem a gente não conhece. É de quem a gente conhece. É de quem tá ali do nosso lado. É do teu pai, é da tua mãe, é do teu irmão, é do teu marido. É verdade. Então, pensa aí quantos anos tem. Testa, vamos voltar lá, que vai me dar trabalho nesse corte, tá? Porque eu vou ter que ir e voltar. Terceiro passo, cara, ouvir coragem, saber ouvir com estratégia. E o terceiro passo para você poder ter dezenas e dezenas de milhares de alunos.
Eu falo muito que no mundo de hoje, 2020, eu vou falar 2026, Tá. beleza? Quem quer inventar é maluco, irmão. Não tem o que inventar, tá criado. Se tá criado, tem dono. Se tem dono, você tem que acessar o dono de quem já fez. Então, o ponto número 3 que eu fiquei aqui pensando, eu falei, cara, o que eu posso responder no ponto número 3? Se eu tiver coragem, mas uma coragem vazia, você é um. Até uma frase que eu vou lembrar já qual é que o meu chefe fala muito. Acho que ele fala assim, cara, o maior problema é o burro motivado. Burro motivado é um problema. Isso é um problemaço. O cara é um asno. Tá motivado. E aí, como é que segura-se? Algo muito vazio não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu acho que no final das contas, você ter coragem é importante, mas não é tudo. Beleza? O segundo ponto é você ter ouvidos e entender realmente a dor de um público e resolver aquele problema. O ponto número 3, já que você não tem que inventar a moda, já tá tudo inventado nesse nosso mercado. Você que tá ouvindo esse podcast aqui, não tem nada que não esteja inventado e que você não consiga escalar para milhão, para centenas de milhões, para vamos voltar, né? Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões, dezenas de milhões. Tá tudo pronto, criado em método. Você tem que descobrir o método e o mentor. Quem já fez? Quem sabe o caminho? Qual o método? Quem já fez? Procura essa pessoa, porque o custo de ir sozinho é muito doloroso e as pessoas elas ignoram um fator chamado custo de oportunidade. Quanto custa pra você ir pra academia? Sei lá, R$ 200. Quanto custa não ir? Saúde. Tempo. Quanto custa você falar inglês? Vários custos, mas também centenas de reais, talvez, no máximo, não sei. 300, 400 reais. Quanto custa não falar inglês? Muito. As pessoas não têm essa observação. Elas só avaliam o custo financeiro das coisas. Elas não custam, não avaliam o custo de não ter aquilo ali. O que é mais caro? O teu sono ou 400 reais do curso de inglês? Som, né? O teu dia a dia sendo árduo, andando de ônibus, ganhando salário de merda, ou você investir num programa de acompanhamento de um método e de um mentor. De um método e de um mentor, não é de um aventureiro, de um maluco, de um vendedor de sonho, não. Cara, é muito fácil hoje, você olha, com o mínimo de critério, tu entende o mukirana e o benfeitor. Você analisa a procedência, você analisa, cara, com um pouco de pesquisa você vê qual é a procedência da Carol, qual é a procedência do Testa, do Gabriel, da Magda. Isso é muito fácil de ver. Quando as pessoas falam que tem muito muquirana na internet, eu discordo. Tem muita gente burra na internet que ela consome do muquirana, porque ela não faz um mínimo que é averiguar procedência. Então, se você vai aprender com quem já fez, com quem faz, com quem sabe, você tira o gasto que é você ir sozinho. E sozinho dá muito trabalho, irmão. Você procurar método e mentores é atalho. E quando eu falo atalho, as pessoas pensam, tá, porque vai ser fácil. Vai ser mais fácil. Vai ser difícil pra caralho. Não tem. Cara, o empreendedor digital, ele vive na praia, ele viaja, ele mora em Portugal. A gente trabalha muito. A gente trabalha tão quanto ou mais como um empresário tradicional, como um CLT que trabalha muito. E eu amo essa vida. Aqui não é sobre o resultado fácil, é sobre ser mais fácil. E quando tu vai querer, tu já tem a coragem, você já entende uma dor do mercado, mas você não tem método e decide fazer pelo seu feeling, dá errado também. Então, eu acho que essa combinação desses 3 pontos é muito importante. E tem uma matemática que pouca gente fala,
que é o quebra-cabeça que você tem que fazer com teu nicho, tuas competências e o método que vai se adequar melhor a você. Tem métodos e métodos. Não é porque o método não deu certo com você que o método é ruim. Tem método que simplesmente não dá certo com você. Dependendo do teu perfil, não se encaixa. Ah, eu não gosto de lançamento. Não, eu tenho que fazer lançamento, porque é lançamento que dá certo, lançamento que dá dinheiro. Ah, você não gosta de lançamento, não vai dar certo. Ponto. Não vai, acabou. E tem nicho que algumas estratégias não se encaixam. Não se encaixam. Ah, minha grande competência é fazer uma melhor pipoca do mundo. Cara, não adianta eu fazer um programa de acompanhamento de 1 ano como fazer pipoca. Pipoca, faz assim, 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 pum, acabou. Solução rápida, exato. Pô, então tem métodos e métodos, nichos e nichos e competências. E nisso se entende qual o melhor método, qual o melhor mentor, E inclusive. aí você precisa testar, Sim, tentar, investir, colocar à disposição para poder entender, né? Sim. Ele sempre dá o exemplo da pipoca, porque eu comprei um curso de pipoca. Eu comprei um curso de como fazer pipoca gourmet. E ele sempre fala da pipoca. Por quê? Porque realmente é um curso mais simples. É um curso que você comprou, tem os vídeos ensinando. E é Não isso. tem como fazer o acompanhamento, uma mentoria disso. Não tem um novo desafio após a pipoca, só se for outra coisa, outro produto e tal, né? Só se for como ter um negócio de pipoca e como você escala uma franquia de pipoca. Opa! Só indo para negócio, né? Indo para dinheiro. Não. Mas o como fazer a pipoca é como se faz a pipoca. Não sei fazer. E é muito interessante que um desafio que eu vejo dos meus mentorados, e a gente está falando aqui de desafio, é: eu sou muito bom, eu tenho resultado único, eu tenho a vida que um dia eu sonhei, mas esse sonho já mudou. E eu quero ter coisas que eu já não tenho, que não são sobre dinheiro, Sobre liberdade. são sobre liberdade. A gente tava conversando como coisas básicas que o digital prometeu ainda são super, não tem nada de saturado, cara, super frescas. Eu tava falando agora com uma mentorada que ela, cara, tem uma agenda que ela começa os atendimentos às 8 da manhã e elas para às 7 da noite. Ela tá fazendo isso há 4 anos, ela não tem férias. 3 linhas. Ela tá batendo no peito falando: caramba, eu vou agora tirar férias. Felizona da vida, né? Que a gente começou a posicionar ela no digital, as coisas já estão acontecendo. Mas ela falando: cara, eu vou levar 3 livros, eu vou fazer um lançamento na Suíça. Aí, pô, legal, top. Tempo todo trabalho, tá? Trabalho e não para, não. Nunca para. Nunca para. 4 anos ela não para 15 dias. E aí? E posso dar um exemplo? Existem modelos que você entrega qualidade sem necessariamente presença. Eu tenho um print, que esse print eu mostro até algumas palestras minhas. É um print de uma aula da Black Bankers com 200 pessoas às 6 horas da manhã. Tem um livro chamado Milagre da Manhã. Talvez alguns aqui conheçam, outros não. Recomendo conhecer. É um livro que fala sobre produtividade usando o horário da manhã para isso. Então, parte das nossas aulas são de manhã cedo. Para quê? O meu aluno aprende às 6, 7 horas da manhã para ele executar naquele mesmo dia. Por quê? O que é o grande barato do mercado educacional atual, da internet? Ele não é um mercado educacional, ele é um mercado transformacional. Eu não tô aqui para emitir um diploma para Carol, eu tô aqui para transformar a Carol. Então olha que louco, eu crio uma aula às 6 horas da manhã, Carol, nego acordando cedo, a aula começa na verdade 5h30. E eu dou um desafio pro cara: olha aqui, ó, o que você aprendeu aqui, tu vai chegar hoje no teu trabalho e vai executar. Beleza? A pessoa vai lá e bum, executa. Aí vai e dá certo. Caraca, que maneiro. A pessoa foi transformada. Beleza? Pega esse ponto. Só me recapitula o que você estava falando, só para eu poder me reconectar com o que eu estava falando. Tá falando que as pessoas no físico têm muito sucesso, chegam onde queriam, na montanha onde desejaram, mas chegam lá e falam: cara, eu quero outra montanha, eu quero mais tranquilidade, eu quero mais calma. Ah, lembrei que eu ia falar, perdão. Eu estava falando que eu tenho lá 200 pessoas, 6 horas da manhã, tendo uma aula puta transformacional. Sabe onde eu estava nessa hora? Dormindo. Quem estava dando essa aula foi um professor. Eu paguei R$600 a aula para ele. Pergunta quanto ganha um professor. Ganha R$600. Hora aula, 2 horas. 2 horas de aula, 1h30 de aula. R$600 não ganha.
O meu ganhou. Eu tava dormindo, tinha 200 pessoas, era do meu programa premium, pós-graduação, com mentoria, R$ 10.000. Você que tá aqui, faz o cálculo. 200 pessoas, R$ 10.000 dá quanto? Eu daqui R$ 600 pra aquele professor tá lá. E o cara era bom. Ele deu uma aula foda. O meu NPS foi acima de 90. Os meus alunos foram transformados. E eu tava o quê? Dormindo. Então, no timing da sua mentorada, eu já estive nessa posição de formatar método, de encher minha agenda. Mas depois que você enche a agenda e cria método, você precisa encontrar mecanismos e pessoas para replicar aquilo, entregar num nível de qualidade bacana, que muitas vezes não vai ser igual ao teu, mas vai ser bacana. Os seus alunos vão gostar, vão ter afinidade com aquele professor, com aquele mentor, e você vai estar vendo outro negócio, vai estar dormindo, vai estar viajando, ou vai estar trabalhando também. Só que essa é a maravilha do digital. Porque imagina se eu sou uma escola no Rio de Janeiro. Olha que brabo seria para mim achar esse professor só no Rio. Para essa quantidade de alunos. Hoje eu tenho professores meus que dão aula nos Estados Unidos para os meus alunos. Do Rio Grande do Sul, meus alunos. Do Nordeste, para os meus alunos. De Brasília, de São Paulo. Então a internet tem isso. Você pode achar essa pessoa pode agradar seu aluno e você pode estar fazendo outras coisas a não ser entregar. Posso trazer meu desafio agora do meu momento? Boa. Eu já comecei meu negócio tem 8 meses, amor, mais ou menos, né? Sim. Começamos do zero. A gente se preparou 2 anos para esse momento, Uhum. mas o negócio em si está sendo levantado nesse ano. Meu desafio, eu consegui um canal de aquisição maneiro, então um funil que funcionou, trouxe os leads qualificados e tal, mas eu tô testando a cada mês coisas novas, eu não consigo um novo funil. Esse tá sendo o meu desafio. Tipo, eu tô conseguindo trazer as pessoas, mas eu gostaria de ter outras formas de trazer as outras pessoas. E aí hoje eu tava me pegando pensando assim, poxa, será que isso não tá dando certo? Será que não é pra botar só energia nisso? E parar de tentar achar uma outra forma de trazer as pessoas? Eu tava pensando, o que vocês acham? Eu acho que parar nunca é uma opção. Parar de testar Tá. nunca é uma opção. Pode-se diminuir a intensidade de testar, mas continuar testando, eu acho que é necessário. Agora, do jeito que tá hoje, eu também acho que está muito bom. Não, beleza. Mas assim, Magda, vamos começar com as mais iniciantes pra gente deixar a cereja do bolo pra depois. Imagina, pô, você também tá começando o seu negócio. Você já começou o seu negócio. Carol ainda não começou. Eu já comecei. Você tá começando. Eu vou pegar meu telefone que eu acho que eu tenho a resposta da tua pergunta. Legal. Eu vou ali pegar que eu acho que eu tenho a Tá. resposta. Se hoje você tivesse, assim, um canal que você tá começando, você tá construindo, mas vamos dizer que Seja, o canal... O problema que você tem. Você buscaria outros canais ou você, não, cara, esse tá dando certo, eu vou investir nesse. Cara, eu sou a do foco. Sério. Eu sou a do que fica ali porque tá dando certo. Não que eu não vá testar, mas talvez testar muitas coisas drene a minha energia tanto que eu não vou conseguir me entregar da forma que eu gostaria de me entregar pra onde tá dando certo. Então, assim, eu vou focar aqui, vou focar aqui, vou focar. Quando eu vou ver, eu não tô inteira pra ninguém, e aí eu já tô louca. Então, Sim. assim, eu acho super Sabe. válido testar. Ele bate muito. Mas você acharia um e aí, Mas cara, aí é isso. eu apostaria em um e iria, pelo menos nesse meu início, assim. Eu já achei. Eu sou um grande consumidor de internet. O Nardon, que é um dos fundadores do G4, ele fez um post esses dias, foi há 4 dias atrás, bateu no meu olho no feed. Não salvei nem nada, mas ficou na minha cabeça. E a tua resposta pra mim tá aqui, ó. Tá aqui o post, não sei se vai dar pra ver, depois eu vou dar um print, coloca na tela. Ele botou o que eles estão sempre fazendo lá, ó. Cara, 70% core, 20% tração, 10% teste. Você vai concentrar 70% do teu tempo investindo no que tá dando certo. E é isso. Aí, o que acontece? Você vai estar sempre usando 10% do seu tempo e verba para teste.
E o teste sendo descartado, ele foi descartado, né? Se ele não foi descartado, ele precisa pegar o quê? Tração para virar um core. Então, o que ele fala aqui? É 70%. Vamos pegar aqui. 2/3 do tempo você não vai mudar nada. Você vai inserir energia, método, dado, leitura de dados, pessoas, para escalar o que está funcionando. Você vai estar sempre pegando 10% e testando. Na verdade, não é 70, 20, 10. É 70, 10, sempre testando algo, e o que do teste foi validado, você fica 20% dando tração nele para ele virar core. Tá respondido? Boa. Muito bom. Beleza, tu tá benzão, né, na fita. Agora vai pra você. Aí tu Hoje, hoje, acabou. Encerra o podcast. hoje, você é quem tem negócio mais bem desenvolvido. Muita transformação, e eu achei muito interessante que você falou sobre transformação, e a gente não tá no mercado educacional. Nunca vou esquecer disso. Eu Isso achei fantástico. tá no meu você pitch, falou. tá? Eu, antes de falar o preço, eu falo assim: quanto custa a Black Bakers? 0. A Black é um investimento, ela não é um custo. Porque eu não sou uma empresa de educação. Eu sou uma empresa de transformação. Eu transformo um bancário que andava de ônibus no bancário no cheirinho do carro zero. Eu transformo o bancário que morava no bairro inóspito, aquele que vai morar no condomínio bacana. Rapaz, isso é um pitch sinestésico. O cheiro e tal. Nossa, é pitch, mas por que me tocou muito isso? Porque é verdade. Quando você tá na internet, você libera a sua verdadeira verdade, você transborda seu conhecimento e sua experiência real, de mundo real, você transforma a vida das pessoas É isso. mesmo. E a Eu não- beleza disso que é Essa é a beleza. intangível, Essa é a você beleza. não consegue ter noção da quantidade de pessoas, nem a profundidade da transformação que você está gerando nelas. É isso. É impressionante. Fluxo infinito. Eu não vim para esse mercado para ser mais um impressor de diploma, que é o que o mercado educacional é no Brasil há centenas de anos. Eu tô aqui para transformar a gente. Eu, inclusive, tenho um problema com isso. Porque os meus alunos, o que eles querem? Festa de formatura. Eu falo, enfia a festa de formatura. No marido da Sabe? cozinha. Que eu amo. Eu falo assim, ó. Tô aqui, caralho, pra te transformar como pessoa. Você tá desde 3 anos de idade vivendo da porra de diploma e tu vendo um monte de pessoas com diploma sendo uns merda na vida. Eu tô aqui pra transformar o caralho da sua realidade. E se você não vê que o valor de estar aqui é esse, não é a merda de uma festa de formatura, você não entendeu nada em ser meu aluno. Vai ter que botar vários pi na edição. Pi. Cara, isso é muito. Que eu não sei você, mas no meu nicho, o que eu mais vejo são pessoas assim. É tanto diploma que se a pessoa for falar todas as formações que ela tem, ela não para de falar durante, sei lá, uma hora. E só estuda. Só que isso não é revertido em resultado, o que for que seja resultado para essa pessoa, porque ela está insatisfeita, ela não gosta da vida dela. A pessoa tem pós-doutorado, 800 especializações. Vai pra vida e fala, eu não gosto da minha vida. É real. É como se criasse um outro mundo, um mundo mental, que aqui ele é muito satisfeito com a vida. Só que a vida real. E é engraçado que para você ter um resultado diferente, é no virtual que você consegue de uma forma mais fácil, Mais fácil. por conta da escala. Galera, mais fácil. Não é fácil. Exatamente. Mais Exatamente. fácil do que? Mas tu não me respondeu. Hoje, qual é o teu maior desafio para continuar crescendo o teu negócio? Cara, quando chega num patamar, eu falo que a internet hoje permite você ir de 0 a 1 milhão sozinho. Porra, eu falaria isso há quase 5 anos atrás. Com o IA, o mundo de hoje com o IA, você vai de 0 a 1 milhão sozinho. Sozinho, com uma pessoa. IA hoje permite isso, tá bom? Só que de 1 a 10, de 10 a 30, de 30 a 50, não adianta. Tu vai sempre estar jogando um jogo de pessoas.
Então, o meu desafio hoje é encontrar pessoas que consigam, num nível diferenciado, navegar nos desafios do momento dos meus negócios. Eu acho que esse é o grande jogo, assim. Só que não é o meu jogo, é o jogo de todo mundo que bate nesse patamar. Se você faz a pergunta para 10 empresários que bateram já 1 milhão e estão numa escala de negócio, você vai ver que vou tentar pegar um conceito básico empresarial aqui, 3 P's: produto, processo e pessoas. Beleza? Você chegou a 1 milhão, você acertou o P do produto, tá, beleza. Beleza? Só que pra você escalar, tu vai precisar de pessoas. Só que se você precisa de pessoas e você não tem um processo, o negócio tem que ser muito intuitivo para poder dar certo com pouco processo ou nenhum processo. Aí se engargala as pessoas, porque o empresário tem que se ligar que quem vai trabalhar com ele não é ele, é uma pessoa, é um empregado, é uma pessoa que ela depende de ordem, tarefa. Aí vou pegar o exemplo que a Carol falou que ela mesmo é. Mas pra gente achar alguém que cumpre tarefa tão bem quanto a Carol, isso já é uma busca de Mega Sena, sacou? Não, total. E perfil, por exemplo, de tarefa de fazer como o da Carol, não quer dizer que ela não vai ser uma empreendedora. Carol nunca teve uma carteira de trabalho, sempre Sim. foi empresária. Múltiplos 7 dígitos, 6 empresas, né? 3 pós-graduações, muito resultado, criando, empreendendo, mesmo ela achando que ela não consegue. Isso é muito louco. Então, empreender tem a ver com o que o Testa falou. Ouvir, coragem, não só, cara, não, eu quero, vou fazer. Busco muita formação. Então, a grande dificuldade que eu vejo, e não é de agora, são pessoas que. Isso eu acho que se é por crescimento muito. Provavelmente você tinha cliente no banco também. Eu também era de banco. E eu tinha um cara que ele tinha um negócio todo redondinho. O que é um negócio redondinho? Dava lucro, o cara não dava trabalho, o cara tinha dinheiro investido. Cara, ele nunca pegava nada emprestado. O cara, assim, redondo, redondo, não dava trabalho nenhum aquele cara. E um dia eu fui fazer uma visita, que a gente era muito instigado a ir fazer visita nos clientes e tal, e a gente aprendia muito com isso. E lá eu perguntei pra ele, "Ih, cara, Qual é o Você não- próximo passo? por que você não abre outro? Era material de construção. Por que você não abre outros materiais? O teu negócio tá redondo, você tem dinheiro em caixa, tem crédito no banco, tem tudo. Não tem pessoa, não tem ninguém pra botar aqui E eu olhar o outro negócio. e não me roubar. Ele falou assim. Eu não conheço ninguém que eu possa colocar nesse negócio e não me roubar. Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade para um empresário como você crescer, porque não tem pessoas, para pessoas como nós que estamos começando os nossos negócios, tem pessoas com muito pouco apetite. Então a concorrência é muito baixa. É. Ó, espero de verdade que você tenha aproveitado esse podcast. A gente está te recebendo aqui, cara, no seio familiar, sabe? De uma pessoa que chegou onde você quer chegar. Valoriza isso. Valoriza isso, curtindo muito aqui, compartilhando com quem precisa ouvir e quem não ouviu ainda. Te convido a você continuar aqui no canal, assistir os próximos episódios de Marketing Proposital Cash e também os outros vídeos aqui do Gabriel. Tchau.